Olá, eu sou Ariane Afonso, publicitária, estrategista de eventos corporativos e host do Pode Vir. Hoje é o App 80 e eu estou recebendo uma pessoa muito especial. Ela, que começou aos 15 anos de idade, transforma espaços e vidas através da terra. Há 2 décadas, ela trabalha com paisagismo funcional e com educação ambiental. Estou aqui recebendo hoje com muito prazer Rafaela Silva, paisagista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ari. É um prazer recebê-la aqui no Pode Vir. Hoje a gente vai saber tudo o que ela fez nessas 2 décadas aí. Rafa, você começou muito cedo, aos 15 anos. O que te atraiu para esse mundo das plantas? Com 15 anos, o meu pai trabalhava já com isso. Eu queria ser psicóloga e aí nesse meio tempo o meu pai falou, não, começa a trabalhar numa flora. Eu falei, não. E surgiu uma vaga e ele foi falar com essa dona da flora e falou, minha filha tem 15 anos e gostaria de estar trabalhando. Ela falou, nossa, mas ela é muito nova. Mas meu pai falou, não, ela gosta. E comecei a trabalhar e foi onde eu tive a certeza do que eu queria, que era ser paisagista. Aí você se identificou na flora. Você começou e não saiu nunca mais de lá. Foi a minha escola. A flora, assim, eu comecei a aprender muito, né, lidando com as plantas, cuidando delas. Então, assim, foi algo que eu falei, nossa, essa área que eu quero seguir. E aí eu peguei vários livros, né, que falavam de plantas para atender os clientes. Isso com 15 anos? Você foi prodígio. Eu estudava, aí eu fui estudar à noite e aí comecei a trabalhar na flora. Logo que eu terminei os estudos, eu comecei o curso técnico de paisagismo, que foram 3 anos. Só que a escola que eu tive para aprender foi a flora, assim, os donos me ensinaram muito. Com o decorrer do tempo que eu fui aprendendo, os clientes que chegavam queriam ser atendidos por mim, assim, por entender sobre as plantas, foi algo assim gratificante. Não, e quando a gente ama, né, gosta daquilo que faz, você então se identificou muito desde pequena, né? Quando a gente tem e se identifica, você faz com amor. E os clientes, né, inevitavelmente percebem e sentem, né, isso. Por isso que querem sempre ser atendidos, queriam, né, sempre ser atendidos por você, pelo carisma e pelo amor que você transmitia. Quando a gente gosta do que faz, eu acho que fica muito mais leve. Não tem coisas ruins? Existe, mas assim, quando você gosta, as coisas vão se transformando. É igual o jardim, né? Eu chego lá, tem só terra e aí tem que transformar. Então é algo assim muito gratificante. Que delícia! E eu queria ser psicóloga, mas agora eu costumo ser psicóloga dos clientes. E você cura através das plantas, porque tem um benefício também, né? As plantas, ela traz um benefício, traz felicidade, traz alegria, traz felicidade para o ambiente, em tudo, né? Calmaria, né? Além de começar cedo, de ser uma menina prodígio, você também dar aulas de jardinagem no Ceprovi. Como que é essa experiência? Sim, no decorrer, né, do paisagismo, né, que eu fui trabalhando, conheci pessoas, né, aqui de Vinhedo, que também conheciam o meu trabalho como paisagista e sabia que eu gostava do algo funcional, de algo que acontecesse. E eu passava muito isso para os jardineiros, né? Ensinava isso para os jardineiros que trabalhavam comigo. Até então, a diretora do Ceprovi me procurou, querendo que fizesse um curso de jardinagem no Ceprovi. Que legal! Aí eu fiquei super em choque, né? Porque eu falei, nossa, eu faço projeto, executo, mas dar aula não é o meu foco. Mas é algo novo, né? Tudo que é novo, a gente, né? E aí ela falou assim, só que vai ter que ter uma apostila. Eu falei, meu Deus. Só que aí tudo foi se guiando. Eu tive pessoas que me ajudaram. Na época tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele me ajudou muito nesse sentido. Então ele me ajudou a montar a apostila. Então lá eu coloquei tudo que eu sei, o que eu aprendi. Também pesquisei para não estar colocando coisas erradas na apostila, né? Então eu tenho uma apostila de curso de jardinagem. Eu dei 3 turmas. E a última turma, assim, me assustou, porque tinha biólogo. Que bacana! Aí eu falei, como que eu vou falar de planta para biólogo, né? E aí foi, assim, super legal, porque foi uma troca. Então, eu acho que, assim, tudo que a gente vai fazendo no decorrer da vida é uma troca, né? Rafa, inclusive, falando em trocas, qual foi a experiência de dar aulas para moradores de rua? Super inusitado, né? Super diferente. Sim. Quando eu dei a aula de jardinagem no Ceprovi, eles tinham um projeto com a Prefeitura de Vinhedo, que era, né, fazer projeto social. E aí teve
essa aula que eu tive que dar aula para moradores de ruas de Vinhedo. E foi assim uma troca. Porque eles entendem também sobre plantas, gostam. E assim, foi gratificante. Então lá a gente ia em alguns pontos que eles ficam em abrigo. E a gente preparava a aula e passava para eles sobre as plantas, como cuidar. Então assim, eu via brilho nos olhos deles que eles queriam, né? Eles têm sede, né? De aprender, de atenção. Pena que assim não é uma coisa constante, né? Foi só alguns projetos, não foi algo que não teve continuidade. Mas assim, eu sou muito do que eu sei, eu quero passar para frente. E assim, para mim foi maravilhoso. E nisso eu também, no abrigo de Louveira e Cajamar, eu também dei aula de jardinagem para morador de rua. Nossa, que legal! E o de Louveira foi gratificante que teve um que seguiu o processo de trabalhar com isso. Então, assim, foi muito bom saber que eu consegui ajudar pelo menos um, né, de vários, assim, que eu dei aula de jardinagem. E um desses seguiu o foco de trilhou aí o caminho de jardineiro. Sério? Então transformou vidas, né? Transformou vidas. Isso é maravilhoso. Ele saiu da rua? Saiu da rua para trabalhar de jardineiro. Que bacana, parabéns. É algo assim maravilhoso. Parabéns, muito bacana. E por falar em trabalhos que você prestou aqui para a Prefeitura de Vinhedo, no Ceprovi, tantos trabalhos diferenciados, projetos, na Prefeitura de Louveira, você também trabalhou como educadora ambiental. Sim, nesse decorrer, quando eu tinha um curso de paisagismo, eu falei, preciso ter uma faculdade, né? Porque o paisagismo foi técnico. Aí comecei engenharia ambiental, aí no primeiro semestre da faculdade já consegui estágio na prefeitura, meio período do dia. E nisso eu já trabalhava com paisagismo, fazendo os projetos. E lá eu era educadora ambiental, que foi algo assim que eu me apaixonei. Por quê? Eu acho assim que a natureza, tudo que é de bem-estar que a natureza nos traz, a gente tem que começar com a criança, né? Desde pequena. E lá você começou desde a base? Desde a base, de criança dos 5 anos até os 14. Então, cada dia era um projeto com as crianças. Então, foi algo que eu me identifiquei. Só que no decorrer, com muito trabalho de paisagismo, eu não consegui concluir a faculdade. Então, eu tranquei. Só que nisso, com o meu profissionalismo, de trabalhar muito bem com as crianças no projeto de educação ambiental, então algumas pessoas foram passando alguns projetos para mim de educação ambiental. Surgiram novas oportunidades. Surgiu. E uma das oportunidades que surgiu foi no Ceprovi de novo, aqui em Vinhedo. Que legal. De trabalhar de sexta-feira com oficina sustentável, onde eu trabalho com horta, onde eu faço brinquedo com material reciclável. Então, é um trabalho que eu ajudo as crianças a não estarem na rua e sim estarem trabalhando alguma coisa, né, no projeto da escola. Então, hoje esse curso está em vigor lá no Ceprovi. Que bacana! Sim. É super legal. Tem várias oficinas para as crianças não ficarem na rua. É um projeto também social aqui da Prefeitura de Vinhedo. Que legal, parabéns! Tá vendo? Você que pensou, nossa, mas o que eu vou fazer, né? Dando aula já. Olha quantos projetos surgiram de um. E nesse decorrer, o paisagismo rolando. E o paisagismo, os projetos acontecendo no paralelo. E o que é o paisagismo funcional na prática? O que acontece? Como eu trabalho há muito tempo com isso, o que eu comecei a perceber? Que os clientes contratavam ou tinham uma equipe que não fazia as coisas acontecerem, ou as plantas morriam muito cedo. Então, eu falei, tem que ser o paisagismo que seja funcional, que o cliente vê e dê resultado para eles. Então, o que eu pensei? Em projetos, não com muita planta, e sim menos é mais, eu sempre falo isso, e plantas que duram. Então, eu trabalho muito nisso, que é o projeto funcional, jardins que ficam bonitos, mas também que não dá trabalho. Porque permaneçam, né? Que permaneçam. E porque o que acontece? Mão de obra tá escasso. Então, o jardim... Nossa, tá cada vez mais, né? Vez mais. Com menos profissionais que colocam a mão na terra, literalmente. Sim. Então, o que eu trabalho? Com que o cliente, ele consiga ver o jardim bonito, às vezes, ele mesmo, tirando uma folha seca só... Se é um jardim menor, ele mesmo consegue fazer a manutenção. De não muito canteiro, E aí, quando eu termino, né, o jardim, eu entrego um material
pro cliente escrito lá o que ele tem que fazer no jardim. Um manual. Um manual. Porque às vezes a mão de obra dele falta, ou ele precisa passar para uma outra pessoa, ele tem esse manual em mão. Que bacana, você já entrega o mapa da mina. Sim. Aí só que o que acontece? Mesmo fazendo isso com a correria dos clientes, o que acontecia? Passava um mês que eu tinha terminado de executar o paisagismo, o cliente me ligava, uma planta morreu, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu acho que com a correria eles não estão conseguindo executar, realizar Cuidar, uma manutenção né, ideal, né? Aí o que eu fiz? Agora eu termino o jardim, tem todo um processo, né? Faço o projeto, aí o cliente, né, dá o ok, a gente executa. Depois de terminar esse jardim, eu entrego o manual, só que depois eu cuido desse jardim durante 2 meses. Porque eu sei que a quantidade de tempo que eu sei que as plantas vão pegar e não vai ter problema. Porque esse que é o problema, você entregar o jardim e como é recém-plantado, né? Tudo é recente, tudo é novo, se não tiver um cuidado ali específico, morre. Sim. Então é muito importante esse acompanhamento que você dá por 2 meses ao cliente. Eu cuido do jardim durante 2 meses, porque aí foi algo que foi dando certo. Porque antes o cliente ligava, morreu algo assim, algo ali, eu falava, não, tá dando errado. Então eu tenho que, se o meu paisagismo ele é funcional, ele tem que ser funcional. Ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar para o cliente. Então eu vou, pelo menos, cuidar 2 meses, que eu sei que é quando pega. E nesse meio tempo também a gente faz irrigação para o cliente, iluminação, então a gente entrega o paisagismo pronto. E você tem o trabalho de assessoria para o cliente depois desses 2 meses? Sim, é uma procura que está sendo muito grande agora. Ontem mesmo ligou um cliente nesse sentido, que o que acontece? O jardim dele está feio e não tem uma manutenção que faz o ideal. Então eu vou lá e falo que está de negativo e entrego esse manual para o cliente também. Esses são jardins que já são prontos, né? Não, às vezes não é nem projeto meu. Também faço essa consultoria. É uma consultoria e você recupera, o que por tá muitas feio. vezes, esse jardim que está maltratado, Isso. mal cuidado. Mal cuidado. E também a pessoa vai ter esse manual para entender o que está errado e o que está certo. Do manual você não abre mão, tá sempre lá. Porque é importante. É importante o cliente entender o que ele tem ali, né? Do que ele... Porque não adianta nada fazer o jardim, ele não saber planta, como cuidar e aí deixar na mão do jardineiro. E é um investimento, né? É um investimento. É um investimento alto. Você realizar ali um sonho, normalmente é o sonho, né, da pessoa, construiu, ou mesmo já tá lá com a construção feita, mas ele quer falar assim, não, eu quero vida. Quer trazer vida, eu quero mudar esse ambiente. E a planta muda, né? Muda. Transforma o ambiente. E é um investimento. Ela abraça a arquitetura, né? Eu falo que o paisagismo, assim, é o realce da casa. Né? Às vezes, então, o paisagismo ele tem que ser quando há o atendimento antes, né? Então, a gente tem que saber o que o cliente gosta, se ele gosta de plantas mesmo, né? Saber o que combina com a casa. Quando não gosta, você põe cacto, né? Brincadeira. Quase isso. Ai, não gosto, põe cacto, então. Vou fazer um jardim de cacto que assim vai permanecer por muito tempo. Sim. Então a gente faz conforme o cliente quer também. Ele é funcional, mas conforme o que o cliente conversa com a gente também. Rafa, e como conciliar o desejo de ter um jardim bonito, lindo, com a correria dos clientes que não tem tempo para cuidar? Contratando um profissional que entenda, que eu acho que é o primordial, porque às vezes você quer fazer... E às vezes na correria não dá certo. Então é contratar um profissional, explicar como é a sua correria, né? Como que é o seu tempo. E nisso a gente trabalha em cima do que a pessoa gosta e da correria dela. A maioria, quando é muito corrido, o ideal é ter uma irrigação. Porque o jardim, ele precisa de várias coisas, né? Irrigação é uma das coisas primordial, né? Porque a gente precisa de água. Sim. As plantas também. Também. Então o primordial é água. Depois adubar, não só uma vez e nunca. Então tem que ter um processo, né, de adubação. E depois um cuidado de limpeza. Então a pessoa ela tem que pensar nisso. Que para ela ter um jardim funcional, ela tem que ter todas essas etapas. Ter o acompanhamento. Então eu acho que o principal para você ter e manter um jardim bonito é ter o acompanhamento, a consultoria de um profissional da área. Sim. E assim, a gente também tem plantas que você já começa a ver que são funcional, né? Então, aí a pessoa também ela pode estar procurando fazer, mas eu indico que arrume um profissional. Porque não adianta. Hoje em dia todo mundo
todo mundo tem uma vida muito corrida, Muito. né? Sai de manhã, chega à noite e é difícil você chega cansada, filhos, ainda agora eu vou cuidar do meu jardim. Não vai. Esse Você tempo. quer tomar um banho, descansar, ainda muitas vezes você ainda tem que fazer outras coisas na sua casa, né? E então o aconselhável, né? E para você permanecer com aquele jardim sempre bonito é você ter essa consultoria específica, especializada. É o ideal. Eu acho que se você quer ter um jardim bonito, é uma consultoria que seja funcional, né? Porque senão você vai plantar e com o tempo você vai perder. Já veio vários clientes nesse sentido. Eu vou fazer. Daqui a pouco me liga, Rafaela, vem me socorrer. Porque a pessoa no primeiro momento, até se for um jardim menor, ela acha que vai dar conta. Só que não adianta, a correria te engole. Hoje em dia, os compromissos, né? A correria do dia a dia te engole. Você piscou, já é 9 horas da noite, no outro dia você já tem que acordar às 6 horas da manhã e você não vai dar conta. Aí você consegue dar mais atenção no final de semana, já tá tudo seco. Tudo seco, as plantas tudo murcha, tudo coitada. Então tem que ter uma assessoria, uma consultoria para você manter o seu jardim bonito. Bonito, sim. Exatamente, isso mesmo. Rafa, e você, por ser da área de educação ambiental, tá sempre imbuída aí em trocas, em ensinamentos, né? Que a vida te levou também para essa área, em paralelo com seus projetos do paisagismo. Qual que é a importância do reflorestamento e como trazer o conceito de jardim sustentável para dentro das casas aqui de Vinhedo e região? A nossa região ela já é cheia de natureza, né? O nosso redor das cidades é cheio de natureza. Então a gente tem que trazer isso para dentro de casa de uma forma com que a gente olhe e aproveita, né? Então, com árvores, né? Eu acho assim que a árvore ela traz sombra, né? Então, com paisagismo, com maciços, mas com plantas que duram. Então, assim, é trazer a natureza para dentro de casa, né? Então, é trazer plantas que trazem borboletas, passarinhos. Então, assim, a gente consegue trazer a natureza para dentro de casa com o paisagismo. Então, eu sempre penso, assim, num canto também para as pessoas descansarem. Um canto de horta. Ai, que delícia! Né? Eu acho que a horta... de frutíferas, né? Frutíferas, o pomar. Então, dá pra gente trazer toda a natureza para dentro de casa. E, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não tenho espaço. A gente consegue, sim, com jardim vertical, com vasos. Então, eu acho que você tem que ter um espaço de natureza dentro de casa. Nossa, que bacana, é verdade, com vasos. Mesmo que a pessoa tenha, é o que você falou, não tenha espaço. Tenha um quintal pequeno e cimentado, todo ali de porcelanato. Você consegue trazer a vida, consegue trazer o verde para dentro dessa casa? Sim, tem vários processos, né? De jardim vertical, vasos, a gente consegue fazer tudo isso. E é sempre bom ter um canto em casa que seja natureza, porque isso te traz sensações só boas, né? Bem-estar, né? Bem-estar. Eu sempre falo que desde criança a gente tem que incentivar as crianças a ter um jardim, ter plantas, cultivar. E ter o contato, né, com a natureza. Com a terra. Isso que você falou é muito interessante de ter algumas espécies que atraem borboletas, que atraem passarinhos. Beija-flor, né, que é um dos passarinhos mais bonitos. É lindo. E tem esse tipo, né, tem espécies específicas que atraem borboletas, que atraem passarinhos. E aí, claro que quem é da área... Coloca o correto no projeto. Que bacana, isso é muito importante. Porque a gente está falando tanto pro bem, né? E também tem a parte chata do paisagismo que eu vou falar. Então, me corrija se eu estiver errada. Que é, por exemplo, a pessoa não contrata um profissional. Aí coloca uma planta que ela acha linda, mas né, não conhece aquela espécie. E aí aquela planta que cresce, que estoura os canos, que dá problema até de vazamento, né? Até de vazamento de água, de problemas ali na tubulação. Então, a importância de ter um profissional qualificado, né, um paisagista como você ali realizando o projeto, é imensa. Porque pode trazer benefícios e também malefícios, né? Se você não tem o acompanhamento de um projetista, de um profissional. Com certeza, no decorrer desse tanto tempo, né, que eu trabalho com planta, então a gente foi conhecendo elas realmente da forma que elas crescem, né? E já fui atender vários clientes de ter plantado bambu na casa, e esse bambu procura água, então a gente achou chegando na piscina, levantando o piso, tem as árvores que levantam o piso, então tem todo um processo, né? Não é só plantar.
Então, quando você vai executar você mesmo, você tem que estar ciente de cada plantinha que você vai colocar ali, de cada planta, né? Porque ali você planta, ai, que ficou lindo. Aquilo cresce. Fica imenso. E cresce não só pra aqui, né? No visual, pra baixo também, é o que você falou. Acaba com tubulações, acaba com traz muitos. Eu tô falando isso porque na minha casa aconteceu. Gente, foi assim, muito chato. Porque tive que chamar, não foi eu que plantei, tá? Eu já comprei, tava com a planta, com a obra feita. Mas tive que chamar aquele caça-vazamento, porque disparou a conta, assim. Enorme. Tipo, veio uma conta milenar. E eu tive que gastar mais uma fortuna com caça-vazamento pra saber o que era. Era a raiz de um bambu, você acredita? O bambu, eu sempre falo, que é plantar a planta em vaso. Porque o bambu gosta de água, então ele procura muito. Então é isso, eu acho que quando você procura um profissional, você não vai ter esse perigo. Não tem esse problema, porque você tem o estudo, né? Você vai orientar, vai falar pro cliente, não, aqui não pode pôr esse bambu, quer pôr o bambu, põe no... E a minha forma de atender não é querer vender, é querer realizar sonho. Então, assim, eu não vou colocar qualquer coisa no seu jardim, às vezes, por querer vender aquele projeto. Não, tem que ser tudo muito detalhado, pensando... Por isso que eu cuido do jardim depois de 2 meses, porque eu quero que essa pessoa fique feliz com o jardim, não triste. Isso me incomoda demais. Que ela realmente realize o sonho, né? Realize, porque é um sonho ter um jardim. Quando você constrói sua casa... eu falo que o jardim é uma pintura, né? Depois, assim, da casa em volta. Então, é algo assim... É o adorno, né? Que falta. É o adorno. E eu falo sempre isso. E às vezes as pessoas também falam, eu não tenho onde colocar. Tem sim, a gente dá um jeitinho. Lugares Rafa, pequenos. Sempre tem, né? Sempre tem jeitinho. A gente já mencionou, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre os problemas na obra, né? Como a gente está hoje em dia com dificuldade em várias áreas, mas também no paisagismo, com a dificuldade de mão de obra, e como que você ajuda os clientes a navegar por isso? Então, como está em falta a mão de obra, o que eu faço? Eu atendo o cliente de forma que ele continua com a mão de obra dele e ajudando ele a resolver as situações do jardim dele. Então você age pontualmente? Isso, eu vou lá, faço o atendimento, a consultoria, e depois a gente faz todo um processo, né? Tem a consultoria por ano, por meses, assim, ou uma só. Então tem todo esse processo. Aí sou eu, porque se eu depender de mão de obra, falar, eu vou com a minha mão de obra fazer a manutenção do seu jardim, eu não vou conseguir. Então eu prefiro que eu sei que eu vou dar conta daquela quantidade de consultoria, então eu faço isso. O jardineiro que trabalha comigo, ele está há 5 anos, ele só executa os projetos e a gente não pega a manutenção. A gente só tem, eu acho que 3 manutenção porque o cliente não quis largar a nós. Mas assim... Então, gostoso, né? Assim. Isso é maravilhoso. Então é isso que eu trago, né? Eu consigo dar essa consultoria da forma que o cliente precisa. Você realiza, então, aquela consultoria pontual. Para resolver o problema, você faz o acompanhamento, mas a manutenção ele continua com aquele tempo. Você orienta, né? Você pode orientar também a pessoa que ele tem, o jardineiro que ele trabalha. Eu faço isso também, de falar com a mão de obra. Cuidar daquela planta em específico, porque às vezes tem plantas mesmo que exigem um cuidado específico para permanecer, né? Sim. E às vezes esse jardineiro, ele tem essa dificuldade de aprender. E a gente ir lá ensinando, que é algo que eu acho que veio assim... É nato, né? Nasceu com você. Então eu vou lá e passo para os clientes o que tem que ser feito também. Não só tem profissional que às vezes não prefere que passa para o cliente, não para ele. Então, aí eu passo para o cliente e o cliente passa para ele. Ah, entendi. Então é assim, tem um jardim, ele tá triste... Você vai lá, realiza a consultoria e resolve. Isso, eu falo que está positivo e negativo. E os cuidados corretos, né? Porque não adianta ter um jardim e não fazer os cuidados corretos. O jardim nunca vai ficar bonito. É importante, assim como nós, né? Precisamos de cuidados, as plantas também. Muito. E dicas práticas aqui para o nosso clima de vinhedo, louveira, valinhos, aqui da nossa região. Quais plantas funcionam melhor por aqui? Aqui na nossa região, eu indico as plantas tropical, onde elas se adaptam melhor. E os cuidados que elas precisam são uma rega correta. Quando planta essas plantas, tem que regar durante 1 mês,
todos os dias. Depois, 2 vezes no decorrer da semana é o suficiente. Só que aí as plantas, né, com os cuidados, a gente tem que entender se ela quer mais água ou não. Sempre o dedinho é o ideal. Para saber ainda é a dica mais o termômetro, simples, é o que funciona. Então, e nisso, adubar 3 vezes no ano, né? Então, ela precisa de alimento. Então, cada planta, elas precisam de alimentos. Mesmo as plantas de vaso, Sim. sempre adubar. As plantas de vaso precisam até mais, porque ali ela não tem terra suficiente para a raiz ir embora e ficar bonito. Então, em vaso precisa... E o adubo que você indica? Quando é folhagem, eu indico 10, 10, 10. E quando é flor, o 4, 14 e 8. Que são próprios, né, para cada tipo de planta. E esse tipo de adubo a gente encontra nas floras, nas em qualquer floras, lugar. agropecuária, qualquer lugar você encontra. E aí 3 vezes no ano, colocando esse tipo de adubo, elas vão ficar felizes. Elas vão ficar felizes. E quando aduba, tem que irrigar. Se não irrigar, você pode queimar as plantas. Ah, tá. E esse adubo é direto na terra? Direto na terra e quantidades pequenas, não grande. Mas sempre na descrição de quando você compra, tá ali a quantidade que você deve colocar. Deve colocar. Ou também entrar em contato, né, com a gente, que eu explico isso para o cliente, de como tá adubando essas plantas. De como fazer esse manuseio aí para deixar as plantas felizes, né, que é o que importa. E sempre manter elas limpas, né? Tirar folha seca. Quanto mais você tira as folhas secas da sua planta, mais elas vão crescendo, vão se desenvolvendo. Uma poda, às vezes, também ela cresce de uma maneira que você não quer que cresça, dá uma podada, não radical, mas uma poda também é legal. Principalmente, às vezes, em pomar, né? Que você tem pouco espaço, você dá uma podada, vai crescer e vem mais frutos. Então, a sua dica de ouro, um segredo simples para manter o jardim bonito sem esforço? Procurar um profissional. Mais uma vez. Mais uma vez. Procurar um profissional qualificado. Qualificado, gostar de plantas. Eu acho que assim, a planta, ela sente. Nossa, a minha avó sempre falou, ela sempre falava, filha, as plantas sentem quando a gente gosta dela. Pode ver que tem gente, ela falava, que tem o dedo verde, tem gente que não. Exatamente isso. Passou já vários jardineiros comigo. E esse que eu tô há 5 anos é assim. Ele tem o dedo verde? Tem o dedo verde. Esse tempo a gente trocou uma árvore de 5 metros, a gente fez a sangria e transplantou ela para outro lugar. Todo mundo vai morrer. Não, a árvore ressurgiu. Então tem que gostar, né? Então tem que gostar do que faz, mais uma vez, né? Não adianta você só exercer ali a profissão por exercer, né? Fazer por fazer. E a pessoa que tem o jardim em casa tem que gostar e cuidar. Essa é a dica, assim. Não é só ali ter o jardim em si e não cuidar. Ele não vai te dar resultado. Gente, é que nem cabelo, né? Se você não cuidar, vai ficar feio. Vai ficar feio. Tem que hidratar, cuidar, cortar as pontinhas. Sim. Tem que cuidar de tudo. Que né? aí ele cresce, fica mais volumoso e assim são as plantas, Sim. né? Rafa, você chegou a sistematizar seu conhecimento em uma apostila de jardinagem para as turmas que você ensinou. Para quem está ouvindo Pode Vir agora quer começar um jardim do zero, mas não sabe por onde comprar a terra, qual é o beabá essencial e o que você colocou nesse material? Esse material tem desde o cuidado com o solo, depois o cuidado, né, do plantio, o cuidado depois com elas dos adubos corretos. Existem as pragas, né, que vem também nas plantas, existe o cuidado com as pragas, os cuidados também com as ervinhas daninhas, né, que às vezes tem no chão. Então tem todo esse processo. Tem o beabá tem da o jardinagem. Beabá da jardinagem inteira lá. E esse material está disponível para quem tem? A gente tem acesso a ele? Não tem acesso ainda, mas como hoje eu estou participando do Pod, né, de vocês, eu vou tentar colocar isso em acesso agora para todos terem essa apostila. E também no meu Instagram também eu sempre coloco dicas, né? Então isso também ajuda os clientes que me seguem. Rafa, uma dúvida minha. Como fazer pra gente acabar com as formigas cortadeiras? Então, como eu sou da parte funcional, existem os venenos, né? Mas assim, eu não gosto muito. Uma dica que não seja tão ofensiva. Ofensiva, porque eu não gosto também de matar. Porque você é funcional, você quer deixá-las lá, porém para de comer as plantas. Tem que passar, quando tem muito, tem que sim colocar um veneno que existe nas agropecuárias, né? Mas tem o pimenta do reino.
em grãozinho, se você colocar, afastam elas também. Sério? Sim. A pimenta do reino, não a pozinho? Não, a granulada. A redondinha. A redondinha. Afasta também. Agora, quando é em grande excesso, aí tem que ser o veneno mesmo Da agropecuária, que aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Porque elas são muito Acabam. rápidas. De um dia pro outro, elas podam as plantas inteiras. Não, é de um dia pro outro. Eu tinha uns buchinhos, Nossa. menina. Elas amam, né? Amam. Sério, eu tinha 5 assim na entrada da casa, juro. Eu fui dormir, pisquei. No outro dia acordei só tava os galinhos. Elas comeram tudo. Sim. Então, nesse caso é veneno. Não tem o que fazer. Quando você vem em uma planta ou outra, isso resolve, né? Mas quando acabou já com as suas plantas, aí tem que ser um veneno que resolve. Porque é uma praga, né? Querendo ou não, as formiguinhas, elas são... Sim. E às vezes a gente mora em locais que tem terrenos, que é o lugar que mais tem formiga, sabe? Faz as casinhas. Então, sempre vem desse terreno. Porque é um lugar que ali na sua casa, tem muita planta, ou também, assim, uma quantidade de pessoas que passam por ali, elas não constroem, assim, tanto em lugares assim. Constrói mais em lugares mais sozinhos. E vem, né? E vem. Ela faz uma trilha gigantesca. Vira uma praga. Vira e acaba com o jardim se você não colocar o veneno. Sim. O ideal é que se você já vê que tem isso por perto, quando vai executar o jardim, o ideal já é fazer esse tratamento. Quando a gente percebe que tem formiga já constante ali na obra, o ideal já é você já trabalhar. Já entra com o tratamento, porque senão tudo que você fizer ali vai por água. Plantou. E elas comem qualquer tipo, né? Come. Principalmente folha firme. Folhinha mais rígida, né? Rígida, E tem as lagartinhas que gostam já de folhas moles, né? Então tem todo um processo, assim, de cuidado. Mas voltando, então você vai deixar disponível o beabá da jardinagem. Isso. Talvez nem a apostila. Eu vou fazer algo menor, porque a apostila ela é maior. Você vai fazer algo mais sucinto. Isso. Não vai demorar um pouquinho. Mas você avisa a gente que eu a gente aviso avisa o pessoal. vocês. Isso, eu aviso vocês. Você pode deixar ele em PDF e a gente divulga. Divulga, com certeza. Porque é legal, né? Todo mundo ter o acesso a esse material mais reduzido, né? Não aquele que você utiliza de apoio nas suas aulas. Porque a apostila ela é grande. Então, eu acho que tem que ser algo reduzido, porque a pessoa não vai ler tudo aquilo, né? Não vai. Pela correria. Tem que ser algo assim mais sucinto. Seja funcional, né? Pensando no lado funcional, eu vou fazer algo mais reduzido. Isso. Gostei. E se você pudesse transformar um espaço público de vinhedo hoje com seu paisagismo sustentável, qual lugar você escolheria e o que você faria lá? Nossa, tem vários lugares aqui. Mas um lugar que eu fiquei pensando foi o Aquários. Ai, era tão bonito. Ele era lindo porque é uma coisa que a gente conhece há muito tempo. Verdade. E eu acho que lá o que acontece? Tem árvores imensas, mas não tem um paisagismo mais baixo, assim, transmitindo um paraíso, assim... Um aconchego. Um aconchego, um paraíso. Eu acho que ali tem tudo para ser um lugar bonito. Então, eu acho que tá assim meio que perdido. Então, lá eu colocaria maciços de plantas que duram, tragam colorido, porque lá tem um parquinho, as mães costumam ir bastante nesse local. Crianças, tem jovens. Tem bastante circulação, né? Tem. De crianças, jovens. É um lugar de circulação que eu acho que tinha que ter um realce. Ali eu acho que... Tinha que dar um up ali. Um up, E o que falta realmente ali é o jardim, né? É o paisagismo baixo, porque o alto existe palmeira, árvores, então é trabalhar em cima disso. Do mais baixo, do menor. Do menor, né, para trazer. Então você transformaria o aquário. O aquário. E sempre foi uma coisa que eu sempre vi que tem uma circulação grande de pessoas aqui, né? E precisa de um cuidado mais atento realmente ali. Com certeza. E o que a natureza ensinou para Rafaela nesses 21 anos que você trabalha com paisagismo e jardinagem? Nossa, essa pergunta assim até acelera um pouco o coração. É gratificante, assim, trabalhar com a natureza, trabalhar com as pessoas que gostam, trazer os sonhos das pessoas, sabe? O olho dela até brilha. Eu gosto muito. Já passei por vários BOs, né? Como todo profissão tem seus BOs. Já pensei em desistir, mas falei, não, é o que eu amo, né? Meu pai que colocou eu nesse caminho. Então, é algo gratificante. Eu acho que trazer a natureza para o próximo é algo assim que traz leveza, traz... calmaria, sabe? Eu acho que no mundo da paz, a correria que a gente precisa de um momento de silêncio e a natureza traz isso. O barulho dela pede pra gente
silenciar às vezes, né? E por isso que eu acho que também eu fui pro lado das crianças, né? Dos jovens. Porque eu acho que eles têm essa necessidade. Eles estão tão ansiosos com o que vai acontecer. Ainda mais por causa da tela, da né? tela. Que hoje em dia é um absurdo o tempo de tela de todo mundo, de né? todo mundo. Antes né, quando eu era criança, eu brincava muito em lugares de natureza. Então, isso me deixava muito feliz. Muito feliz. Então, eu tento... É o que eu falo, é trazer leveza. Acho que a natureza, ela nos traz leveza. Desacelera e traz paz. Imagina você sair da sua casa e ver o paisagismo. O que ele te traz? Paz. Né? Sentimentos bons, né? Sim. Então é isso, é sentimento bom que eu gosto de trazer para as pessoas. E você transmite isso? Transmito. Você transmite serenidade, calmaria, bondade. Ai, obrigada. Verdade. E o que acontece? Quando eu vou atender um cliente, eu tento ter um atendimento humanizado. Porque eu não gosto de uma coisa... Nunca trabalho com a natureza. Se eu chegar lá séria ou... Não dá. De uma forma... Nem combina com você. Não combina comigo, não. Né? Então eu tento trazer isso. Mas você traz, viu? Ai, que bom. Nossa, vou sair daqui super feliz com Traz sim. o que você me falou. Rafa, a gente já falou tudo sobre a natureza, sobre os jardins, sobre o seu currículo, que é invejável, que é imenso aí há mais de 2 décadas. Mas a gente não falou das crianças, efetivamente, né? Qual a importância do contato das crianças, que hoje em dia fica muito em tempo de tela, como a gente já falou. Qual a importância do contato das crianças com a natureza e mais, em específico, a criança atípica. Eu sei que você é mãe atípica também, né? Sim. E muda muito, transforma vidas e transforma vidas também das crianças, né? Qual que é a importância, então, do contato da criança e da criança atípica com a natureza? Eu já trabalho, né, com crianças que são autistas, né? E eu sou mãe atípica. E eu tenho esse jardim em casa porque eu sei que traz calmaria para a Lívia, traz foco. Então, assim, se você tem crianças, se você tem um canto com horta ou vasos, o ideal é ela mexer na terra, ter esse contato, porque a natureza ela acalma. Então, eu tenho esse espaço em casa para a Lívia, porque eu sei que acalma ela. Ela tira uma folhinha aqui, outra ali. Então, isso vai criando foco e vai acalmando. Porque a criança, quando ela é autista, ela tem que acalmar. E a natureza... Porque ela é muito agitada. A maioria são agitadas. Então, isso traz a calmaria para elas. E a mãe ali, estando ali com ela, também vai trazer isso para ela também. Então, por isso que desde o começo, assim, eu trabalho muito com crianças, porque eu sei que vai trazer resultado lá na frente. E agora, com esse processo, né, que estou vivendo, eu vejo muito resultado. Porque eu tenho em casa o paisagismo e a Lívia... Você acompanha diariamente, né? E você vê a evolução Sim. que ela tem através do contato com a natureza. Às vezes ela se esconde nos vasos pra gente achar que ela. Fofa. Então é algo assim que eu falo para todas as mães, né? Mães atípicas e não atípicas. Tenha um canto para a criança mexer na terra, ter as plantas, sair da tela, né? Eu acho que a gente tem que tentar muito isso, que a tela deixa a criança muito ansiosa, nervosa. Às vezes a gente não consegue, mas tendo um canto, um jardim, né, para trabalhar, para eles andarem descalços, isso é maravilhoso. E eu, desde pequena, né, sempre morei em lugares que tinha jardim, então eu sei o quanto isso é funcional. O quanto é funcional e benéfico. A palavra funcional faz parte da vida da Rafa. A Rafa, foi um prazer recebê-la aqui no Pode Vir. Espero que você volte muitas outras vezes, que esteja sempre com a gente aí, sempre em contato, que você é muito querida, uma profissional admirável. Obrigada. Foi um prazer recebê-la. E conta pra gente onde que o pessoal pode encontrar a Rafaela e os projetos que você desenvolve aí no paisagismo. O canal, né, mas que eu coloco mais os meus trabalhos é no Instagram. Que vai estar aqui embaixo. Isso. Então, é um lugar que eu sempre coloco o meu dia a dia. Às vezes não coloco pela correria e pelos BOs que acontecem nas obras. Mas o contato pode ser através do Instagram. Né? E lá tem todo o perfil, assim, para estar entrando em contato com a gente. Os trabalhos também, a maioria, né, é pelo Instagram e por indicação. A maioria dos meus trabalhos termina um jardim em um condomínio ou em um bairro. Já tem alguém da rua querendo fazer porque viu o nosso trabalho. Ai, que bacana. Então, a maioria parabéns. é indicação.
Mas o Instagram também tem proporcionado bastante cliente, porque vê o dia a dia. Sim, sim. Né, a pessoa acompanha seu dia a dia e se identifica, né? Isso. Com você, com o trabalho que você desenvolve. Porque a Rafa é daquelas paisagistas que gostam de flores, né? Sim. E eu gosta de jardim florido. E folhagens também. Folhagens né? também. Lá eu acho assim, eu gosto de um todo, né? Porque aí o que fica bonito na casa do cliente eu trago esse perfil. E também, quando você tiver uma dúvida de alguma planta, de algo, também pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? Só para tirar dúvidas, eu estou ali também. Porque às vezes você, igual tu falou que tinha um bambu, e às vezes você não tinha com quem falar. Eu estou ali para responder. Para prestar uma consultoria. Uma consultoria ali rápida. Que legal! Então, parabéns. Obrigada. Rafa, amei tê-la aqui na bancada do Pode Vir. Seja sempre bem-vinda. Vamos ao nosso brinde? Vamos. Eu também amei estar aqui. Pode vir.